Meu bom dia a todos. Bom dia. Vocês estão animados, não? Graças a Deus. Amém, né? Porque o bom é a gente estar sempre animado, principalmente quando a gente está na casa de Deus. É verdade. Às vezes a gente vê na igreja, a gente vê aqueles irmãos jururu, né? E daí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem, eles dizem, né? E no fim tá tudo mal, tudo ruim, né? Mas, queridos, eu quero dar um testemunho antes da gente começar a pregação, porque assim, testemunho ele é bom, né? É ou não é? Com certeza. E para a gente viver o testemunho, a gente tem que estar em comunhão com Deus e buscar as coisas para que Deus possa nos fazer com que nós damos testemunho. A gente faz um trabalho no presídio faz mais ou menos uns 17 anos, no presídio de Bento Gonçalves, né? E muitas almas já foram conquistadas lá. Amém. Gente, o que é isso? Amém, ó, o irmão está começando a querer acordar. Entende? Então, queridos, muitas almas foram conquistadas lá. Amém. Ah, sim, é melhor, a igreja tem que estar viva, tem que estar acordada, né? E aí, estava eu e o irmão João, daí deu um problema com o irmão João, não pôde mais, e aí a gente orou e pediu para que Deus mandasse mais povo, né, para ajudar. A gente faz 2 sábados por mês, o primeiro e o terceiro, e 2 domingos por mês. E a gente que é assalariado, vocês acham que é fácil? Não, com certeza. Não é? O que falta para a gente? Recursos, né? E a gente vinha pedindo, embora Deus tenha abençoado, tá? Não vamos também se queixar com isso. E a gente tinha pedido que ia nas igrejas e convidava as pessoas, vocês não querem fazer a carteirinha para ir lá, tal, ajudar a gente lá. E até hoje, sabe quantos resolveram ajudar? Não, veio um casal, irmã. Amém, né? Amém. Veio um casal. E esse casal, eles aí disseram assim, não, Teco, nós vamos assumir contigo. Eu disse, que bom, amém, glória a Deus. Aí eles começaram, faz 2 sábados, eles começaram com a gente. Mas eles só vão nos sábados, tá? Porque no domingo eles têm que levar a filha pro desbravadores, aí eles disseram que não pode. E só que ela teve um problema com a justiça um tempo atrás. Né? Um tempo atrás, ela era uma traficante. Vocês veem o testemunho, que lindo que é, né, gente? Ela era traficante e ela não tinha contado para ninguém isso aí. E aí um dia eu fui pregar na igreja onde ela frequenta, que é o Santa Helena, lá num bairro lá de Bento. E aí ela disse assim, é tu que faz o trabalho no presídio? Eu disse, sou eu mesmo, estou aqui, né? Tu não quer nos ajudar? E ela disse, eu não sei se eu posso, tal, né? Ela assim, eu teria um testemunho muito forte para contar. Eu disse, então tu vai contar esse testemunho para a igreja hoje. Ela disse, não, Teco, não, eu não posso contar para a igreja vai virar a cara comigo, não sei o que tem. Será que a gente tem esse preconceito aí, gente? Tem. Infelizmente tem. Mesmo sendo igreja? Tem. Bastante. Tem. Bastante. Tem. Muita força. Irmão, que lindo ver essa tua pregação aqui, tá? E que lindo ver o teu sotaque, minha irmã. Eu acho bonito o nordestino falar dessa maneira, parece que é meio cantado, não é? É verdade. Eu acho muito bonito. Mas olha só, daí, eu disse, então tu vai falar para a igreja hoje. Ela disse, não, Teco, eu não vou falar. Só se Deus tocar no meu coração. Disse, então Deus já tocou, porque tu veio falar comigo. Né? Daí, ela disse, mas como é que a igreja vai reagir? Eu disse, não sei, tem que experimentar para ver. E vocês sabem o que é a região italiana? Sem base. Região italiana, e os alemão também, né, irmão? Fui fazer um trabalho em Salvador do Sul, eu moreno assim, cheguei lá, os alemão começaram a me descartar, né? Mas o alemão e o italiano, quando te abraçam, eles te abraçam de verdade, não fico também fazendo rodeio, né? E aí ela contou esse testemunho na igreja, ela disse, olha gente, eu era mulher de traficante, e aí o meu esposo foi preso, e eu me tornei a traficante, ela era de Porto Alegre, ali, dessa região ali, aí ela assim, eu trazia droga para Bento Gonçalves, e quão feliz foi quando eu vi um dos caras que eu trazia a droga, tá dentro da igreja. Sabe onde ele se batizou? No presídio. No presídio. E tem pessoas que olham para mim assim, mas tu não tem medo, Teco, de entrar lá? Porque eles olham aquelas pessoas lá dentro do presídio, meus amados queridos, como se fossem uns monstros. Né? E as pessoas são iguais, eu e você. Elas precisam do amor, elas precisam de carinho.
E aí daí eu fiz o apelo e aí esse casal se dispôs a fazer. Ele é um italianão, sabe? Aqui não tem italiano, tem italiano? Eu acho que só vocês dois são italianos? Não são nem italiano? Não são? Só de apelido. Mas que bom vê-los ainda trabalhando na obra de Deus, né? Eu conheci esse casal aí lá em Farroupilha, né? Muitos anos atrás. E aí, resumindo toda a história, ela contou para a igreja e eu disse, igreja, abracem, que abraçar não é pecado. Pode abraçar à vontade. E aí eles estão indo comigo agora no presídio lá, né? E aí outra, linda gente, que assim, a gente não fazia o trabalho com as mulheres, porque tem mulheres presas lá também. E a gente não fazia trabalho com as mulheres, né? Por causa da falta de pessoas, né? E eu disse assim para ela assim, tu não quer fazer o trabalho com as mulheres? Ela assim, eu não sei se pode, mas vamos tentar? Daí quando nós entramos lá dentro, e lá dentro é assim, tu tem que passar por várias grades, né? Para entrar até lá dentro, lá nos pavilhão. E aí quando nós entramos, a gente falou com o rapaz lá responsável, escuta, dá para ela ir com as mulheres ali, porque tem que ter tudo agendado, né? Não é assim qualquer jeito também. E ela disse, eu não sei, vocês têm o nome escrito assim, nós com os homens temos, mas com as mulheres não, né? Aí o que era o chefe da guarda, ele disse, não, pode ir sim, pode ir. Viu como Deus já vai abrindo as portas? Aí uma metida, e o diabo também interfere, né? Claro. Aí uma metida lá disse, não, mas tu não pode liberar assim, como é que tu vai liberar se não tem o nome deles para eles ir com as mulheres lá? Daí ela disse, eu vou lá na frente pedir. Lá foi ela. E foi lá e ela voltou assim, ó. Você sabe o que é isso? O que é? Não conseguiu. Porque não conseguiu, daí ela chegou pro chefe da guarda lá assim, é tua responsabilidade se acontecer qualquer coisa. Eu disse, não vai acontecer nada, né? Mas é responsabilidade dele. Ele disse, é minha responsabilidade, pode deixar. E aí ela foi com as mulheres. E ela voltou muito feliz, né? Ela contando experiência lá e coisa assim. Embora eu convivi, não com as mesmas, né? Ali dentro, ali e tal. E aí ela disse assim, moça, como é que eu posso fazer para conseguir entrar ali com as mulheres? Aí ela disse, liga para fulano e tal. Aí ela ligou durante a semana, né? Aí diz ela assim, Teco, eu fiquei feliz, sabe, porque todas as igrejas têm um sábado só com as mulheres. Sabe quanto eles deram para nós? Como ela disse que tu vem tempo ali, eu nem conheço essa mulher, né? Mas vem como ela já conhece. Como diz que vocês vêm tempo aí, que vocês sempre se dedicaram, tudo, assim, então vou ceder 2 sábados para vocês. Gente! Amém. Amém, né? Mas, queridos, a questão aqui eu gostaria de compartilhar com você adoração. O que é adoração? Vamos lá, o que é adoração? Adoração é o ato que tu tem que ter com Deus. É o ato de adorar a Deus. Mas o que é adoração? O que é? Buscar a Deus. Deixa eu buscar essa palavra. Deixa eu buscar essa palavra. Amar a Deus. Amar a Deus. O que o dicionário diz? O dicionário diz que é algo de venerar alguma coisa, tá? Por exemplo, sim, a pessoa pode adorar. O que o povo de Israel adorou lá quando Moisés subiu no monte? Um bezerro de ouro, né? Eles adoraram. E eu queria compartilhar com você nessa manhã justamente sobre a adoração. Será que a adoração é de qualquer jeito? Não é? Como tem que ser então? Com reverência, com respeito às coisas de Deus. Né? Porque aí na preparação desse sermão, eu fiquei imaginando assim, porque não é, a gente vai ficando velho, e aí tem pessoas assim que a gente vai dizendo assim pra gente assim, tu tá ficando gaga, né? Tu tá ficando gaga. Tudo coisa assim. Mas só que a gente vai percebendo algumas coisas do que a gente aprendeu no passado, o respeito com as coisas de Deus, que hoje a gente não percebe mais na igreja. Entende? Hoje a gente está vendo assim as coisas muito supérfluas, as coisas assim, vai de qualquer jeito mesmo, o importante é nós termos membro, o importante é nós estarmos na igreja, o importante é isso, é eu fazer a minha presença na igreja. Mas isso é errado. Vocês entendem? Porque quando é que começa a adoração a Deus? Na igreja? Não.
Começa onde? Começa desde a saída de casa. Senhor, eu vou para a tua casa, vou para te adorar, eu quero te louvar. Eu quero sentir a tua presença, eu quero estar ali, quero ouvir a tua voz. Isso é adorar, gente. Mas não é só dentro da igreja. E alguns acontecimentos tem dentro da igreja que eu percebi assim, puxa, mas estão perdendo o senso da responsabilidade com as coisas de Deus. E quando a gente cobra alguma coisa, o que a gente é? Hã? Tu é muito chato. Para ter jovens, antiquado, tu é do tempo lá. Mas Deus, será que se moderniza? Ou ele continua sendo o mesmo Deus da criação? É o mesmo, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então a adoração tem que ser de que forma? De qualquer jeito, não. Por que eu estou falando isso, gente? Porque certo dia chegou um pregador muito inteligente na igreja, não estou também descartando, tá? E a gente sabe que ele é muito consagrado, mas ele foi muito infeliz naquela manhã, só que a igreja foi acompanhando ele. E eu fazia assim, misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu vou falar mais ou menos da pregação aqui dele para depois entrar nessa aqui, tá? Ele chegou e disse assim, que nós, muitas vezes, nós pagamos pelos nossos antepassados, então nós devemos orar pelos nossos antepassados que foram pecadores. De onde ele tirou isso? Bom, da onde ele tirou isso? É isso que eu estou falando. Então ele diz assim que nós, por exemplo, herdamos muitas coisas do nosso antepassado. Bom, aí, até aí tudo bem. A gente pode herdar algumas coisas, né? Nossos pais, coisas assim, a gente herda. E a Bíblia diz isso também. Ainda mais se a gente não é cristão. E aí ele diz assim que nós sofremos maldição por causa dos nossos antepassados. Porque Deus fala até a terceira e quarta geração, visita a iniquidade dos pais e dos filhos. E aí eu comentei numa outra igreja que fui pregar sobre esse assunto. Irmãos, tomem cuidado, não vão assim, prestem atenção no sermão. Eu não estou aqui sendo crítico, tá, meus irmãos? Não estou aqui dizendo assim, se vocês me pregar na minha igreja lá, eu vou estar de olho em vocês para criticar vocês. Não é isso. Mas eu vou estar cuidando para que realmente, assim, por exemplo, eu não seja contaminado com algumas heresias que surgem dentro da igreja. E nem convivente, né? E nem convivente, justamente. E aí eu fui pregar numa igreja, eu comentei sobre esse assunto, tome cuidado, não vão dizer amém, glória a Deus, né? Por qualquer pregação. Por quê? Eu tenho que prestar atenção no que o pregador está pregando para mim concordar ou não. Certo? Certo. E aí uma irmã no final do culto me pegou, meu irmão, ainda bem que tu falou sobre isso aí e tal, né? Sabe por quê? Porque eu estava apavorada, e não sei o que tem, porque meus filhos começaram, e eu preocupada com meus filhos, porque nós viemos de uma igreja que, né, não cumpria com os requisitos de Deus, e agora meus filhos vão ser amaldiçoados e coisas assim. Eu disse, minha irmã, tire isso da cabeça. Eu disse, leia mais a Bíblia. Ele até diz, né? Se os pais não forem cristãos, eu vou colocar assim, tá? Não é, a Bíblia não fala assim. Mas se os pais não forem cristãos, os filhos vão sofrer também por causa dos pecados dos pais. Porque os pais não vão dar bola pelos filhos também, os filhos andam de qualquer jeito. Né? Mas se os pais forem cristãos, eu disse, minha irmã, Deus fala assim que visitem e cuidar dos pais até a terceira e quarta geração. Mas faço misericórdia até quantas gerações? Até 1000 gerações. Então nós estamos dentro dessa 1000. E é melhor estar dentro da terceira ou quarta ou das 1000? Das 1000. Oh, glória a Deus, amém, né? Nós devemos estar. Então a adoração, meus irmãos, não é assim de qualquer jeito, não. Você já viu aquela expressão assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero? Já viram? Já. Será que é nossa mesma vida? É de quem? A vida é de Deus, não é minha. E eu tenho que zelar por ela. Né? A outra expressão assim, eu não gosto de ser cobrado ou cobrada. E eu vou para a igreja de qualquer jeito. Já ouviram essa expressão, não? Já ouviram? Meus amados queridos, quando nós somos convidados para um casamento, se nós temos dinheiro, se nós não temos dinheiro, nós vamos lá e alugamos uma peça lá, botamos uma prestação de 15, 20, 30 prestação, para poder ir bem arrumado. Aí quando é para a casa de Deus, eu vou de qualquer jeito mesmo. É o rei do universo. É o rei do universo. Merece tudo. O que de melhor nós temos, ele merece tudo. Embora nós
O que Ele mais quer é o nosso coração, tá? Então, olha só. Se vocês me disseram que não é de qualquer jeito, nós vamos ver algumas coisas aqui que aconteceram biblicamente para ver se é de qualquer jeito. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, aliás, capítulo 4. Vamos começar lá no princípio, né? Gênesis capítulo 4. Vamos desfolhar essa Bíblia aí, né? E quem tiver o telefone ligado, por favor, bota no silencioso para não atrapalhar, porque vocês sabem aí que na hora de adoração a Deus, o melhor de tudo é a gente estar conectado, não no telefone, mas a Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 4. Encontraram? Vamos orar então. Nosso Pai eterno, nosso grande Deus, muito obrigado que Tu nos dá oportunidade de nós podermos estar na Tua presença, para Te adorar, Te louvar e nos colocar em Tuas mãos para que Tu possa nos dirigir, nos guiar, e que o Espírito Santo já está aqui conosco. Amém. E que Ele possa falar no nosso coração. Amém. Mas que nós não viemos interpretar a Tua palavra da maneira que nós queremos, mas conforme Tu queres, porque assim nós vamos andar da forma no qual Tu nos pediu, e nós possamos deixar de lado toda a nossa arrogância, todo o nosso eu, para que a adoração seja perfeita a Ti. Embora pecadores que somos, mas que Tu possa aceitar como o nosso respeito, o nosso temor ao grande Deus, Criador de todas as coisas. E nos dê um bom culto na Tua companhia, te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então ali Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, aqui foi feita uma oferta, né? O que Abel levou? O que Abel levou? As melhores partes do animal para Deus. E o que Caim levou? O fruto da terra. O fruto da terra. Vocês sabem que aqui essa oferta, Abel, né, que levou do animal, ele tinha noção do que Deus queria do sacrifício, tá? Do sacrifício. Agora Caim, ele disse assim: eu vou levar do melhor do meu fruto. É o que eu tenho para oferecer para Deus, né? E ao ele pegar o fruto, ele não escolheu os primeiros frutos, entendeu? Aqui diz que o que Abel levou? Abel levou as primícias do seu rebanho. As primícias, o primeiro, o mais bonito, o mais belo, né? E agora aqui, Caim chegou lá e pegou não olhou se eram os primeiros ou quê, mas ele foi lá, pegou os frutos tal, e foi lá, colheu. Vou levar lá para Deus. Chegou lá diante de Deus. E aí a gente começa assim, mas por que Deus não se agradou dos frutos? Laranja com pinta aí. Hã? Pegou qualquer laranja ali com pinta. Vocês entenderam? Então a questão aqui é a adoração. Para Deus eu tenho que levar o quê? Sempre o melhor. Sempre o melhor. Para Deus tem que levar o melhor. Só que Caim, ele não se interessou se era o melhor ou não era. Ele pegou, levou a oferta que ele quis lá. Por isso que eu disse, meus amados queridos, a oferta. A adoração ela tem que ser perfeita, embora não somos pecadores. Vocês entendem? Nós temos nossos defeitos, nós temos as nossas virtudes também. E geralmente a pessoa enxerga mais o que nas pessoas? É defeito, né? Se eu pegar aqui uma caneta, não vou riscar, tá? Mas se eu pegar uma caneta ali e eu fizer uma pinta aqui assim, e eu estiver aqui pregando, e vocês olhando aqui para mim, mas vocês vão estar enxergando o que lá? Aquela pinta lá. Embora tudo isso seja uma cor só, mas aquilo lá. Então nós, às vezes, nós enxergamos nas pessoas mais defeitos do que virtudes, e todos nós temos virtudes, mas também nós temos nossos defeitos. Ninguém é perfeito.
Infelizmente. Infelizmente. Mas da nossa imperfeição, nós devemos cada dia mais melhorar para que a adoração a Deus seja mais perfeita, embora nós somos pecadores. Só que às vezes nós não nos importamos com isso. Às vezes nós pegamos, nós vamos para a casa de Deus mesmo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, porque senão o irmão vai falar que eu não estou mais indo na igreja. A preocupação nossa não é com as coisas de Deus. A nossa preocupação é com os outros. O que eles vão falar? O que eles vão dizer? Vocês percebem? E nós, como os pais... Tu vai ser papai, né? Vai ser? Tu está feliz? Olha a boca dele se não está feliz, né? Não precisa dizer nada, né? Não precisa dizer nada, né? Aí quando nascer teu filho, o que tu faz? Ele vai fazer xixi, vai ou não vai? Tu vai ter que comprar fraldas. Vocês, né? Vão ter que comprar, né? Vão ter que comprar fraldas. E aí ele vai fazer necessidades fisiológicas, é ou não é? Vai fazer. Aí vocês vão se estressar tanto com esse filho, de tanta necessidade que ele vai fazer, você está limpando ali. Um dia vocês vão pegar, vão jogar ele pela janela e segurar a água suja ali. Vão fazer isso? Não. Por quê? Por quê? Hã? Te ama ele, né? Por causa do amor, gente. Vocês não se importam. Tá cheirando, vocês botam um prendedor no nariz, né? E vão lá e... Não é assim? Vão lá e mexem e vai se habituando com tanto, né? Trocar fralda e coisa assim. Daqui a pouquinho nem dá bola mais, né? Vai lá, levanta as perninhas, passa um paninho, limpa e dando risada e vem feliz. Mas o cheiro tá ali. Mas vocês não vão jogar a criança fora por causa do cheiro. Nossos pais também fizeram isso por nós, né? Entendeu? Mas hoje os pais eram cristãos? Sim. Eram? Amém, né? Que bom, porque se os pais são cristãos, tem um melhor tato, né? Mais carinho. Embora hoje em dia existem pessoas aí que pegam criança e jogam... né? E dão mais valor hoje para os animais do que para as crianças. É ou não é? Não está assim? E aí eu estou dando estudo para uma pessoa lá, para uma família rica, então o cachorro é dentro do apartamento e coisa assim, né? E aí vem com o papai, vem com a mamãe, vem com... mas são todos uns cadelaiados aqui, né? Que vem com o papai e com a mamãe, entende? Vem com o vovô e tal, né? Então eles tratam aquela coisa lá. Aí um dia eu disse para ele assim, mas se vocês tratassem uma criança, vocês tratariam assim essa criança aí? Não sei. Vê, então eles se preocupam mais com o animal, embora não estou dizendo aqui que tem que maltratar animal, tá? Senão o Teco veio lá falou que tem que tratar o animal, não é isso, não estou falando isso. Meus amados, a gente está falando de adoração aqui. Abel e Caim, existiu diferenças aqui? Sim. Qual a diferença? A diferença está na adoração. O que tu vai levar de melhor para Deus, essa é a diferença. Vocês entendem? Então existe diferença. É isso que eu tenho que ter cuidado. Porque, como é que eu vou para a igreja? Eu tenho que ter cuidado como eu vou para a igreja. Eu vou de qualquer jeito. Tudo bem. Eu costumo dizer assim, geralmente a melhor roupa a gente costuma usar para ir para a igreja. Não é, gente, eu não estou aqui dizendo assim, de repente, mas eu sou pobre. Pobre todos nós somos, eu acho, somos assalariados, né? Mas se eu tiver uma roupa com... Hoje em dia é moda, né? Rasgada, né? Roupa rasgada, é moda. Mas vamos supor, eu tenho uma lá que rasgou no joelho ali e tal, e é a única roupa que eu tenho, tá? Já que é moda, eu vou com ela toda rasgada para a igreja. Deve ser assim? Não. Deve fazer o quê então? Costuro, boto um remendo e tal, é a minha melhor roupa. Não estou dizendo que tem que ser de luxo e tal, né? Até o Ellen White diz, né, que não seja extravagante, sejam roupas, né, bem decentes, coisa assim. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Gente, a gente agora vai começar a falar assim de pessoas que são da igreja, tá? Pessoas que são da igreja, pessoas responsáveis pelas coisas de Deus, pessoas que eram sacerdotes, né, ali responsáveis. Capítulo 10, do 1 e 2, tá? Diz assim, Nadab e Abiú. O que era Nadab e Abiú na igreja? Mas eles eram o quê? Eles eram sacerdotes, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este
incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amados, vocês imaginam se Deus agisse assim hoje? Se Deus agisse assim hoje, nós estaríamos aqui pregando para vocês? Hã? Não ia sobrar ninguém, né? Mas aí o que eu tenho que entender? Por que fogo estranho? O que eles levaram para Deus de errado ali? Se eles eram sacerdotes, eles eram líderes da nação, da igreja, né? Espiritual, eles eram aqueles líderes lá. O que eles levaram de errado? Fogo estranho, a Bíblia menciona, né? Que fogo era esse? Vamos ver? Na Bíblia Sagrada, quer descobrir, né? Eu vi que vocês regalaram, que fogo era, será? Não é o... Do isqueiro não era, eu acho. De isqueiro não era, né? Não tinha, né, na época até. Mas vocês percebem assim, a Bíblia diz assim que eles levaram um fogo estranho. Vocês estão curiosos, né? Para saber que fogo era esse? Estão ou não estão? Sim. Então, vocês são curiosos mesmo, né? Sim. Sim, que bom que são assim, né? Nós vamos ver em Levítico 16. Que fogo era esse? Levítico 16. Encontraram aí? Vou encontrar aqui. E o versículo 12 e 13 nos diz o seguinte: tomara também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porém, o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Né? Então, olha o que diz ali. Da onde eles deviam ter pego o fogo? Da onde eles deviam ter pego o fogo? Hã? Você percebe? Deus sempre tinha aquele fogo lá, então eles deviam pegar aquele fogo dali, aonde Deus tinha ordenado para eles. Porque viu o que Deus falou aqui no versículo 13 ali? Olha o que Deus disse assim: porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Deus foi claro ou não foi? Foi claro. Então vocês deviam pegar o fogo da onde? Lá do altar. E eles espertos, vamos pegar fogo do altar, vamos fazer o fogo aqui mesmo. Deus vai se agradar da mesma forma. Foi isso que eles levaram. Fogo estranho. Então pega qualquer fogo, né? Não importa, vou até lá no altar pegar, nós podemos tocar no fogo aqui mesmo. Vocês entendem, meus amados queridos? É como Deus pede e não é como eu quero. É como Deus pede. Se Deus pediu para pegar o fogo de lá, o que devia ter feito Nadab e Abiú? Era simples, Deus disse é lá. Quando Deus pediu para Adão e Eva não comerem do fruto, ele disse, de todas as árvores vocês não vão comer. Foi isso que Deus falou? Não. Ele falou o quê? De todas as árvores poderá comer menos a que está no centro. Menos a que essa aqui, a do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente falou o que para Eva? Ele disse assim, Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores? Foi isso que Deus falou? Não foi, gente. Mas aí ela disse, não, Deus disse que de todas as árvores nós podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está enganando vocês, Eva. Deus está enganando vocês, porque se vocês comerem desta árvore, vocês vão ser igual a Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. E Eva comeu, né? E Eva comeu. E aí Adão comeu também. Deus foi claro ou não foi? Deus lá no princípio pediu o que para Adão e Eva? Obediência. O que Deus pede para você e para mim hoje? O nosso Deus não mudou. Continua sendo o mesmo Deus. A nossa adoração que tem mudado. E nós devemos voltar
naquilo que Deus pede e não naquilo que eu penso que deve ser. Nadab e Abiú pensou assim e Deus disse, olha, eu falei para vocês, vai acontecer. Eles foram fulminados, gente. Aí tu vai dizer assim, ai, que Deus bem rude é esse? Não, Deus foi claro e Deus foi taxativo. Deus, ele se agrada da adoração perfeita. Embora nós pecadores que somos, às vezes somos imperfeitos, mas ele nos entende. Mas quando ele pede algo para você e para mim, ele quer que nós obedecemos. Vamos continuar o relato ali? Então nós não devemos se apresentar diante de Deus de qualquer forma, né? Vamos de qualquer jeito para a igreja. Nós já devemos sair de casa já com adoração nos nossos lábios, com um hino de louvor a nosso Deus, né? Números capítulo 16. Números capítulo 16. Encontraram ali? Do 1 ao 7. Tá? Números 16, do 1 ao 7. Eu acho que vocês conhecem dessa história aqui, né? De Corá, Datã e Abirão. Já conhece dessa história? Ou ainda não? Tem alguém que não conhece? Sim, eu conheço. Conhece? Não, nunca ouviu falar? Então, de repente pode ser que ouviu, mas não lembro. Mas então nós vamos, se não ouviu, vai ouvir hoje, né? Se não ouviu, vai ouvir hoje. Diz ali assim, ó, do 1 ao 7, tá? Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Tanto nome, né? Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltei sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo o fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. O que aconteceu aqui? Aqui fala em 250, né? Pessoas aqui. Se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão. Tá? Se levantaram contra a liderança. E ao se levantar contra a liderança, eles começaram a questionar. Escuta aqui, vocês acham que vocês são melhores que nós? Vamos falar o nosso linguajar aqui que a gente entende melhor, né? Vocês acham que vocês são melhores que nós? Porque nós também podemos tomar essa posição aí de ser líderes e conduzir, porque todos nós aqui somos santos. E aí Moisés, ele disse, bom, então nós vamos fazer o seguinte. Moisés ficou brigando com eles? Não brigou? Que frouxo esse homem, esse líder. Será que ele era frouxo mesmo? Ou ele era sábio? Ele era sábio. Ele disse, tudo bem, vocês estão se levantando contra, né, tal. Então nós vamos fazer o seguinte, amanhã, pela manhã, vocês trazem os censários de vocês, e aí traz aqui, aí Deus vai mostrar quem realmente é a liderança da igreja. Deus vai mostrar. Sabe, gente, eu vejo assim, eu sou antigo na igreja, tá? Eu não sei, de repente, vocês nem projetam era, eu já sou meio... Eu acho que o mais antigo são vocês, né? Quantos anos vocês fazem que vocês estão na igreja? Desde 75. Desde 75, então, vamos fazer, quem é bom de matemática aí? 47 anos. É uma vida, gente. É uma vida. Hã? Eu tinha 5 anos. 5 anos? Está dizendo a tua idade, né? Então, olha só. Quantos aqui não tem 47 anos? Pode levantar a mão, não tenho vergonha. Não tem 47 anos. Era projeto já ou não? Eu acho que aqui, eu acho que vocês são os mais novos aqui, né? Você já era o projeto? Hã? Nem passava pela cabeça que tu era gente ainda, né?
Então, eu acho que o mais velho da igreja agora, depois deles, sou eu. Eu e a minha nega véia. Quando dizia assim, minha nega véia, ela ficava brava quando nós íamos nas igrejas, né? Onde é que se viu? Tu tá me chamando de nega véia? Eu disse, não, tu é nega nova, de certo, né? Aí depois foi acostumando. Vê como a gente costuma, né, com as coisas. Eu, 32 anos agora no final do ano. Você nem projeto era. 32 anos. E a gente percebe assim, com o decorrer do tempo, vocês são um pouco mais velhos, né? 15 anos mais velho que eu, vocês vão percebendo. Os pastores da nova geração, eu não estou aqui criticando os pastores, porque tem pastores muito bons. Parece que eles são diferentes dos pastores de antigamente. Hã? Por que eles parecem ser diferentes? Vocês são mais velhos, vamos lá. Eu acho que a educação que eles estão tendo agora já está modernizando muito, né? Ah, é verdade. Hã? A modernidade diferente, né? Vocês percebem? Os pastores antigamente, gente, quando tu fazia um pecado, um erro, sabe o que eles faziam? Eles iam na tua casa e eles te mostravam onde é que tu estava errando. Eles não ficavam passando a mão por cima. Os pastores de hoje parece que já não, né? Antes do batismo, aquela ficha que a gente tem, aqueles 10 ali, Sim. eles esclareciam tudo. É assim, assim, assim. O chimarrão é uma isso e aquilo, tudo eles explicavam bem certinho. Agora eles nem falam mais. Agora eles fazem 3 coisas só, né? E deu para batizar. Claro que tem coisas que eu não concordo. Vai lá, meu irmão. Eu quero saber que estragou os pastores novos agora é o celular. Eu não digo assim que estragou, mas eles querem entrar mais, eles querem mais agradar as pessoas do que agradar a Deus, pelo que eu estou vendo. Aí não visito ninguém, não vou na casa de ninguém, fico só no celular ali, Mandando mensagem. mandando mensagem. É que não tinha tanto essa tecnologia que tem hoje também, né? A pessoa quer uma visita, quer conversar, né? Vocês sabem que assim, a maior dificuldade que a gente passou foi quando morreu o primeiro filho, né? Quando morreu o primeiro filho, assim, aí a gente não perdeu a fé, porque a gente tinha esperança, tal, por isso que a gente está estudando sobre o crisol aí e tal, né? Mas dá ou não dá aquele baque na gente? E aí o pastor nosso, que estava no distrito na época, ele já estava indo embora, ele voltou, ele fez o sermão, até de repente vocês conhecem ele, o pastor Herbert Kuhn, né? Sensacional o pastor, ele voltou para fazer o sermão ali do sepultamento, tudo. E até hoje, quando eu vou lá para a colônia, lá de Bento, o pessoal lembra assim, aquele pastor, aquela pregação e tal. Mas ele fez uma pregação sim, mesmo sobre a morte, sabe? Mas o pessoal ficou de queixo caído. Aí veio um novo pastor. E aí nesse momento, esse novo pastor que chegou, a primeira família a visitar, sabe aonde ele foi? Lá em casa. Ele foi lá em casa. Porque a gente estava passando aquela situação tal, né? Ele foi lá em casa, ele disse, ó, vim aqui orar com você. Eu nem conhecia o pastor, né? Aí ele disse, vim orar com vocês, porque eu sei que vocês estão passando isso, tal, e daqui assim, tal. E aí explicou, orou conosco, ficou ali com nós, ó, todo o que vocês precisarem do apoio, a gente está aqui para dar o sustento para vocês, tal, né? Coisa assim. E esse mesmo pastor, depois a gente começou a passar problemas com a família, tal, com os filhos lá, tal. E aí um dia ele chegou lá em casa, nos visitar, assim, olha, aí até aquele dia eu até chorei, assim, quem sabe a igreja parece que não cresce por minha culpa, porque os filhos estão incomodando e coisa assim. Não, Teco, não pensa nisso. Um conselho assim, sabe? Ele deu assim um conselho que te deixa bem. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. E a doutrina bíblica era ali, ó, não tinha muito, né, mas é mais, não tem mais ou menos, ó, é isso aqui, esse aqui. Claro que até um dia um pastor discutiu comigo, não comigo, nós sempre se reunia, toda a liderança, sabe, todos os domingos de manhã, aí eles começaram a colocar alguns requisitos para batizar as pessoas. E aí o pastor, se não estiver frequentando a igreja, com a escola sabatina e devolvendo dízimo de oferta, não se batiza mais. E aí eu fiquei assim, porque a gente se lembra quando a gente entrou para a igreja, né? A gente não era maduro, não tinha maturidade nenhuma e no começo era de qualquer jeito, né? Depois Deus vai trabalhando.
E aí eu disse assim, pastor, posso falar uma coisa? Pode, Teco. Eu disse, então vamos fazer o seguinte. Antes de nós começar com os de fora, que vão entrar, vamos começar com os de dentro, botar para fora. Ah, mas também não pode. Não, mas espera aí. Os de dentro que faz tempo que estão na igreja, eles vêm na hora do culto só, não frequentam escola sabatina, nem lição não tem. Aí tu quer trazer já os caras perfeitos para dentro da igreja e os de dentro ficar a mesma coisa. Não, então começa com os de dentro. Você entende, gente? A adoração tem que começar onde? Em casa. É em casa. E esses camaradas aqui, eles começaram a discutir e tal, não, porque tu não é melhor que nós, porque não sei o que tem. Aí Moisés, tá bom então, traga o incenso e vamos ver o que aconteceu, gente. Versículo 31 e 32. Ali do capítulo 16, tá? E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou como as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. O que aconteceu? O que aconteceu ali? Todos morreram. Todos que se levantaram contra Moisés? Foi contra Moisés? Ou contra Deus? Contra Deus. Se levantaram contra Deus. Porque Moisés era simplesmente a liderança. Mas eles se levantaram contra Deus ali. Não, porque nós somos iguais. Deus havia separado, né? Havia separado para quem? Para sacerdote ali. Vamos lá. Quem? Arão, Nadab, Abiú, Itamar e Elezer. Deus havia levantado esses para serem sacerdotes. Agora não, os outros queriam ser eles. Mas Deus disse, não. E a tribo, que tribo era? Era a tribo de Levi. Né? Mas diz que eles também eram da tribo de Levi, né? Eles também eram da tribo de Levi. Mas eles não foram chamados para o ministério ali. Então, quando nós somos chamados para o ministério, meus queridos irmãos, agarre esse ministério, agarre. Sabe por quê? É uma responsabilidade gostosa que nós devemos ter. Porque quem é que nos chamou? Deus. Foi Deus que nos chamou. Ah, mas eu não tenho capacidade nenhuma, tal. Viu a minha irmãzinha ali falando, que bonita ilustração aqui, né? Quem é que te chamou para as crianças aí? Foi Deus. Amém? Amém. Eu pensei que tu ia dizer, foi a igreja que votou em mim, né? Meus amados, é uma responsabilidade gostosa da gente ter com as coisas de Deus. É adoração a Deus, não é simplesmente um ser qualquer. E quando nós somos chamados, Deus diz assim, olha, Teco, tu é feio, tu é careca, tu é crucundo. Vocês viram, né, que eu tenho essa... Né? Mas mesmo assim, tu pode trabalhar para mim. E gente, a gente ganha tantas amizades com esses trabalhos que a gente faz, é ou não é? E que a gente, se a pessoa não se batizar, mas a amizade permanece. Você sabe que tem um pastor, hoje ele é pastor. Eu dei estudo bíblico para ele, não veio para Adventista, ele foi para uma outra igreja, aí ele se tornou pastor. Aí um dia, lá onde eu trabalho é um condomínio de empresas, né? E aí esses dias ele estava saindo da empresa e eu saindo também da minha. Aí nós se encontramos. Dois, no estacionamento, né? E aí, como é que tá? Eu sou assim, né? Gente, se vocês me encontrarem na rua... Uma vez eu fiz uma pesquisa na igreja, eu pedi assim, vocês acham que eu sou tímido ou eu sou extrovertido, coisa assim? E aí uma pessoa da igreja assim, tu é tímido. E os outros me disseram que eu... Só que na rua, gente, eu sou assim com as coisas de Deus, tá? Com as coisas de Deus, mas eu percebo assim, desde quando eu era do mundão, Deus já estava me preparando para algo assim. Porque eu trabalhei numa empresa, vocês devem conhecer a Carraro, não sei se vocês conhecem, ouviram falar da Carraro? Hã? Isso, de móveis. E lá tinha um time de futebol, e eles me contrataram justamente para isso, para poder jogar no time deles lá. Embora eu trabalhava, tá? Não vai pensar assim, porque ia jogar, ficar na mordomia. Não, tinha que trabalhar. E aí, a gente foi disputando o campeonato e fomos passando de fases. Aí nós fomos campeão da cidade, né? Do SESI ali, aí a gente foi indo.
E a gente foi para o regional, nós fomos campeão do regional, aí foi para o estadual. E aí nós acabamos sendo campeão estadual, invicto, sem perder um jogo. Nós acabamos ficando campeão. E aí na época, quando a gente era do mundão, eu disse, vamos fazer um hino para comemorar o título e tal, né? E aí os caras, vamos, né? Só que daí eles disseram, Teco, começa aí, depois a gente te ajuda. E aí eu comecei a escrever aquela coisa lá e aí um dia nós, no grupo ali de jogadores, eu comecei a cantar aquilo ali, né? Comecei a cantar, Teco, mas ficou bom, não precisa mudar nada, né? E daí eles assim, vamos gravar isso aí. Na época não era que nem agora, tá? Agora com o telefone, tá? Na época era aquele de apertar o botão. E eu disse, não, tá louco, tenho vergonha para isso aí. Tá, daí foi a festa final de ano da empresa, né? Aí tinha 1000 funcionários, a empresa ali. E chegou no momento ali, aí eu entregando as medalhas e coisa assim, fazendo aquela coisa lá. Aí o camarada que estava ali organizando tudo, disse, o Teco vai cantar o que ele compôs. Eu, não, para toda essa gente, e a minha voz é uma voz da qual, não. Vocês querem ou não querem? Vocês viram como é que é fácil conduzir um povo? Querem ou não querem? Aí o povo, sei, né? E eles, Teco, vem aqui cantar. Não, vocês querem ou não querem? E aí o povo ali, aí os jogadores me pegaram, me empurraram ali na frente. E aí a gente ficou assim, né? E aí a gente cantou ali, tal, e o pessoal, mas ficou bom, não sei o que tem, né, tal. E, então aí eu percebo assim, 1000 pessoas, então aí depois que a gente se converteu, a gente diz, mas então Deus já estava preparando a gente. Porque para as coisas do diabo a gente é ligeiro. Para as coisas de Deus às vezes a gente fica, né? Mas eu não vim falar de futebol, né? Eu vim falar do Deus Todo-Poderoso que quer a nossa adoração. Né? Então, vamos continuar ali, Lucas, capítulo 22, 25 a 30. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, olha só, gente. Vamos começar aqui no princípio. Quem era esse homem? Simeão, quem era? Justo e piedoso. Mas ele era sacerdote. E vocês sabem como é que funcionava o sacerdócio ali, né? O sacerdócio, cada um tinha o seu tempo de permanecer como sacerdote ali. Então eles tinham escala, tá? Eles tinham escala. Esse homem estava escalado para participar do sacerdócio ali naquela semana ali que Jesus foi apresentado? Não, ele foi movido pelo Espírito Santo. Não. Ele não foi, ele não era. Não estava escalado. Ele não era escalado, ele não era responsável. Ele não era. Mas ele foi movido pelo Espírito Santo para ir até onde? Até o templo. Mas eu fico imaginando assim, queridos. Olha só. Tinha os sacerdotes ali no templo? Não tinha, que estavam cuidando daquela semana ali. Estavam. Chegou aquela mulher com aquele menino. Eles se importaram? Não. Você percebe como eles não entenderam que era Jesus que estava ali? Mesmo eles sendo líderes religiosos ali, eles que deviam administrar toda aquela cerimônia, eles não se importaram. Aí Simeão, quando viu Jesus, o que ele fez? Ele pegou imediatamente aquele menino. E depois, se vocês lerem em casa, isso aí vocês vão ver ele assim, olha esse aqui, será transpassado e coisas assim, ele vai falando ali, né? Então vocês percebem que por estar dentro da igreja, às vezes eu não percebo as coisas erradas que acontecem e às vezes eu não percebo as coisas certas que eu devo fazer. Porque aqueles sacerdotes, o certo era eles fazerem o quê? Eles correr lá, pegar Jesus e apresentar. Eles não se importaram muito. Mas Simeão, a Bíblia diz que ele era cheio do
É por isso que eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo, gente. Perceber quando tem alguma coisa errada. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos aceitar tudo como se fosse normal. Tudo como se fosse normal. E é esse tipo de adoração que Deus quer, ou quer uma adoração perfeita que nós, dentro da nossa esfera, tá? Eu estou falando dentro da nossa esfera. Vamos continuar aí? Mateus 15. Mateus 15. Isso aqui também é bem conhecido, né? Deixa eu ver o horário aí, porque eu posso me passar, né? Mateus 15. Teria mais outros textos ali, por exemplo, que nem de Saul, né? Vocês sabem a história de Saul, que Deus disse, vocês vão lá e terminam com tudo, criança, velho, moço, tudo, animais e tudo. E aí Saul foi lá, levou ainda o rei, que devia ter eliminado, e levou as melhores coisas para oferecer sacrifício a Deus. E Deus aceitou? Não. Deus não aceitou. Diz que é melhor obedecer do que fazer o holocausto, tá? Mateus 15, do 1 ao 9, nos diz o seguinte ali. Então vieram a Jerusalém a Jesus, alguns fariseus e escribas perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai e a sua mãe, e assim invalidasse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, diz ele ali, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Doutrinas que são preceito de homens. Esse estudo que a gente está dando, assim, a gente tem toda semana estudo, tá? Mas esse o que mais questiona é a mulher. Mulher é mais questionadora que homem? Acho que sim. Ela é mais detalhista, né? O homem gosta de ocultar as coisas. Hã? O homem gosta de ocultar as coisas. Ah, o homem gosta de ocultar? Tá deixando nós mal, né, irmã? O homem gosta de ocultar. Não. Mas as mulheres são mais detalhistas, tá? E aí, segunda-feira a gente lá fazendo estudo bíblico e ela sempre bate na mesma tecla, sempre na mesma tecla. E é uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente. Mulher que tem faculdade, eu sou semi-analfabeto, tá? Mas ela tem faculdade e tudo, né? Ela, como a filha dela tem e ele também tem. Então eu tô lá, usando assim o termo de estudo lá embaixo. Mas quando é questão de Deus, Deus usa, até usou um burro para falar, né? Uma mula para falar, não vai usar um burro para falar também, né? E aí ela tem aquele negócio da evolução. Vocês já ouviram falar disso aí, não? Teoria de evolução. Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir. Né? Nós temos que entrar numa outra dimensão para ser mais melhor, coisa assim. E uma mulher, entenda uma coisa, nós só degradamos, nós não evoluímos. Não, mas nós temos que evoluir. Não tem evolução no ser humano. O ser humano é cada vez mais degradante, não existe isso aí. E aí ele vem assim para ela assim: mas nem parece que tu estudou. Já estamos explicando aqui há tempo e não entra na tua cachola. Dele assim: Teco, eu vou dizer uma coisa. Essa mulher, ele disse bem assim, né? Essa mulher já me levou para várias igrejas. Ah, é? E para nossa tu não levou ele nem uma vez, é? Eu assim, viu como é que é? Eu já cansei de convidar vocês para ir, vocês só me enrolam, e nas outras vocês vão. Daí diz ele assim: pois é, quando eu entro de cabeça, dizendo. Aí ela me levou para uma igreja lá em São Paulo. Eles foram para São Paulo e foram para a igreja lá. Daí ele disse: aquela igreja do... Sabe o que é isso aqui? Do Valdomiro. Não quis falar, né? Não, tem que falar. Não tem que falar? Daí me levou para lá. Porque a filha dele tem problema, tá? Espirituais ali e tal. E aí tinha. Daí, assim, aí fomos lá em São Paulo, na igreja lá, tal, aí entramos na fila das curas. Tem até fila de cura ali, viu? Aí entramos na fila das curas. Aí entramos lá, tal.
E é enorme aquilo lá, é uma cidade dentro daquilo lá. Aí entramos, chegamos lá, bonito. Ela disse, não, deixa eu falar, porque ela é bem falante. Mulher fala mais que homem também? Sim. Com certeza, né? E ela, não, deixa eu falar. Fala? Fala mais que tu? Bastante? Essa aqui não fala, né? Não fala muito? Tu fala mais que ela? Ah, bom, então... Ó, inverteu as coisas aí, né? As suas exceções. Tem as suas exceções, isso aí. E aí ela assim, não, nós entramos lá, Teco, e aí assim, ó, as bênçãos, milagres acontecendo lá e coisa assim. Aí nós entramos pro templo depois, e quando nós entramos pro templo, estava bonito o sermão, e de repente o pastor disse, tem que fazer um cheque de tanto. Aí, eu disse, mas vocês são ricos, isso aí para vocês, né? Ela, mas quando você trata de dinheiro, diz ela, não é bem assim. E aí, tem que fazer cheque de tanto, porque vocês receberam um milagre, porque não sei o que tem. Eu peguei ele pelo braço, vamos sair daqui. Eu não sabia nem por onde sair, porque aquilo lá era enorme, aí eu comecei, estou passando mal, eu tenho que sair. Aí os caras começaram a me levar para outro lugar, até que nós se mandamos de lá. Ele assim, pois é, ela me leva para as igrejas, depois ela quer que eu saia. Daí assim, homem, é o seguinte, tu tem que ter pulso firme com a mulher aí. Tem mulher que não gosta de panaca, né? Tem mulher que gosta que o homem seja firme ali. Como tem mulher que manda no homem também. Mas o que eu estou vendo aqui parece, então, quando você trata das coisas espirituais, eu tenho que ser firme. Independente se a mulher queira ou não queira. Daí eu disse, então tu tem que decidir, tu tem que tomar uma decisão. Amados, aqui, justamente o que está dizendo aqui, esse povo honra-me com, mas o coração está longe. Que tristeza ouvir isso, né? Nós devemos adorar a Deus com todo o nosso coração. Mas aí tu vai me perguntar assim, eu vou terminar, tá, gente? Vou terminar aí. Mas o que é a verdadeira adoração, afinal? Está falando de adoração, o que é? A verdadeira adoração. Então nós vamos ver agora na Bíblia Sagrada, e ela tem a revelação. João capítulo 4, 23 e 24. João capítulo 4. João capítulo 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, olha, presta atenção, gente. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que é a verdadeira adoração? Adorar em espírito e verdade. Espírito e verdade. A gente conhece essa história aqui, né? Fala da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela conhecia muito teologia, tá? Não vamos pensar assim, era uma samaritana. A Bíblia não diz o nome dela, só diz que era uma samaritana. E as samaritanas eram o quê? Eles não podiam nem se ver na frente. Jesus tinha um encontro com essa mulher. No poço ali, né? Aí chegou ali no poço, ele mandou os discípulos fazerem compra lá para comer, porque era que horas era? Era meio-dia. E ao chegar no poço, ele pediu para aquela mulher, dá um copo de água aí. E aquela mulher disse, como tu sendo judeu falando comigo samaritana? Imagina, né? Ainda um homem falando com uma mulher, os dois sozinhos, na época de Jesus. Não podia, né? Não podia, ainda mais samaritana, né? E aí Jesus disse, mas se tu me deres um copo desta água aí, tu tomarás desta água e tu não voltará a ter sede, coisa assim. E ela disse, eu sei, porque meu pai Jacó, então ela conhecia a teologia. Meu pai Jacó cavocou esse poço, o pai Jacó cavocou o poço aqui e tal, e ele diz que a salvação vem dos judeus. Então ela conhecia ou não conhecia? Mas ela não conhecia o verdadeiro Deus. E aí Jesus, naquela conversa tal, daí Jesus diz assim, olha, Deus
procura, mas vem a hora, Jesus fala ali, né? Já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, se tu for esperar que venha dos judeus a salvação, não vai ter. Tu tem que adorar Deus em espírito e em verdade. Vocês acham que Deus está aqui? Com certeza. Tem certeza? Eu tenho. Vocês têm? E por que a gente não vê Deus então? Porque Deus é espírito. Bom, o que é um espírito? O que é o quê? Um espírito. O que é um espírito? Que as pessoas imaginam, né? Vamos levar. Veja, Hã? a gente não vê Deus, não vê Jesus e não vê o Espírito Santo. Por quê? A própria Bíblia diz que eles são que nem o vento, que vai e vem. São que nem as ondas do mar, que vão e vêm. Então eles podem estar em todos os lugares, mas a gente não os vê. Amados, a gente vai dar a explicação porque a gente não vê. Adão e Eva viam a Deus ou não viam? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por que eles viam? E a gente não vê. Vocês percebem? Depois, no tempo de Samuel, se vocês forem ver ali, né, depois vão ler Samuel, diz assim que no tempo de Samuel, ao ouvir a voz de Deus era muito raro. E aí Samuel ouviu, tá? Era muito raro. E depois aí foi indo o pecado cada vez pior. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mesmo distorcido que nós somos, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. E nós não vemos Deus, porque se nós enxergarmos Deus, nós seríamos fulminados com a glória dele. Mas ele está aqui. É por isso que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Qual tipo de adoração eu e você estamos dando para Deus? É de se pensar, não é? Qual é a nossa comunhão com Deus para nós realmente adorarmos Ele? E como eu venho para a igreja para adorar Ele? Eu tenho que vir com meus pensamentos da minha semana, do meu dia a dia. Todos aqui trabalham ou não? Em empresa? Todos trabalham em empresa aqui? Vocês são aposentados, bem aposentados, né? Quem é dono de empresa aqui? Tem dono de empresa ou não tem? Autônomo, sim. São autônomos, né? Mas tem funcionário ou não? Não tem? É só vocês dois? Ali, né? Mas quem é funcionário, quando entra na empresa, sabe das suas responsabilidades, né? E vocês também, que são autônomos, sabem das responsabilidades com o governo e tudo, né? E quando nós não cumprimos, nós somos penalizados. Se a gente quer funcionário, não cumprir com as regras da empresa, nós somos penalizados. Nós somos demitidos. Então nós temos que ir lá fazer o nosso melhor. É ou não é? E quando a gente está sozinho, não está o patrão junto. Tem que ser da mesma forma. Tem que ser da mesma forma. A gente que é cristão tem que ser da mesma forma. Amados com Deus, a nossa adoração se nós estamos longe da família, longe de qualquer irmão, nós devemos ser o mesmo. Ou a mesma, né? Não devemos ser indiferentes. Porque o que acontece? Eu e você somos cristãos, nós temos que representar Deus. Eu quero dar o último testemunho e vou acabar aí, tá? Eu dei estudo bíblico para o meu patrão. Tá? O meu patrão tem um que tem mais ações e o outro tem um pouquinho menos. Eles são em dois. E esse que eu dei estudo bíblico, o outro ainda está rejeitando. Mas o outro eu dou estudo bíblico dentro da empresa mesmo, falando. A gente é pouco funcionário, então a gente está sempre junto ali, né? Um trabalha com nós, o outro trabalha mais para fora, trazer serviço para dentro da empresa. Mas esse que tem mais ações, eu dei estudo para ele e depois um dia ele chegou lá na firma Sintec e eu me batizei. Fui para a igreja tal. Eu disse, eu não acredito. Eu disse, bom, não vou dizer que não acredito, porque eu falei na hora, não acredito. Não vou dizer que não acredito, porque o ser humano gosta das coisas fáceis e não quer compromisso com as coisas de Deus. Não, mas eu tenho compromisso. Eu disse, bom, se tu tivesse compromisso, tu aceitaria as verdades. E tu não aceitou as verdades. Tu foi uma que te agrada. Aceita do jeito que tu é. E a esposa toda vaidosa, então, né? Aí tinha que tirar as joias, os ouro, tal, ali e tal. Então, quer dizer, tu foi para aonde está mais fácil. Aí estava, esses dias aí,
Foi, deixa eu ver, semana passada, na sexta-feira, aí o outro saiu mais cedo, né? Daí ele disse, eu preciso falar contigo, aquele que tem mais ações, que eu dei o estudo. Ele disse, cara, Deus responde todas as minhas orações, o que eu peço, Deus me responde, não sei o que tem, e eu parado olhando para ele. Ele disse, Deus, eu que tenho fé, eu acredito em Deus, não sei o que tem. Sabe aquela coisa assim, e tu dizer, puxa vida, se a gente não conhece, a gente, esse homem tem muita fé. E não sei o que tem. Eu disse, daí ele parou um pouquinho, mas será que é tudo isso mesmo? Ele disse, mas deixa eu te contar. Nós fomos para a igreja, nós se prostramos de joelho e nós pedimos a descida do Espírito Santo e oramos, só os homens, as mulheres não, e oramos, e de repente o Espírito Santo desceu. Só em 30 pessoas. Tá, mas vocês estavam em quantos na igreja? Nós estávamos em 600. Daí eu disse, cara, sabe o que eu vou dizer para vocês? Vocês são uns trouxa. Falando isso das coisas de Deus, sim. Sabe por quê? Tu buscou também o Espírito Santo? Busquei, mas não era a hora de eu receber ainda. Eu disse, tu nem recebeu ainda mesmo, né? Porque a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela vai modificar o jeito de ser. Aí eu disse, sabe por que eu digo que vocês são uns panaca? Pelo seguinte, vocês são uns frustrados, vocês são. Aí vocês buscaram o Espírito Santo e 30 pessoas especiais receberam. E vocês estavam buscando, vocês não receberam. Tu entende? Tu quer ver onde é que eu quero chegar? Eu disse, por que essas 30 pessoas elas receberam e vocês não receberam? Porque elas falaram em línguas. Eu ia falar isso agora. Aí eu disse, tá, mas e o que eles falaram? Não sei, a gente não entende. E aí eu comecei a fazer perguntas, né? Tá, mas espera aí. Mas que língua é essa? Língua dos anjos. Tá, mas se essas línguas for realmente dos anjos, o anjo desceu então lá? Desceu? Mas é o Espírito de quem? É o Espírito Santo ou é o Espírito de anjos? Tu tem que me explicar, né? Aí ele assim, agora tu me complicou a minha cabeça. Eu assim, meu querido, se o anjo descesse aqui agora e ele falasse comigo e contigo, ele não ia falar uma língua que nós não entendemos. Ele ia falar no português. Porque o anjo tem esse poder. Entendeu? Agora, tu tá dentro de uma igreja, os caras começaram a falar em língua, tu não entender, isso não é obra de Deus. Tu tem que entender isso. Que não é obra de Deus. Tu aprendeu a verdade, homem. Daí eu disse, e tu saiu frustrado de lá porque tu não recebeu o Espírito Santo. E é verdade, como é que tu sabe? Não precisa ser nenhum, né, um gênio para saber. E os outros, como é que saíram? Os outros, né? Então, de 600, 570 não recebeu. Tu saiu frustrado, então 500, e os outros 569. Como é que ficaram? Amados, eu tenho que pesquisar as coisas de Deus. O que interessa para a adoração a Deus. E não qualquer coisa que vem, né? Porque aí nós aceitamos, tá bom, a coisa está assim. Não, se as coisas estão erradas, teu irmão, meu irmão, minha irmã, vem aqui, vamos conversar. Agora também não pega na frente dos outros, né? Pegou na frente dos outros, arrumou briga. Então que realmente, gente, querido, que a nossa adoração, ela não vai ser perfeita, tá? Porque nós somos pecadores e falhos. Mas nós devemos fazer o nosso melhor. Será que você está disposto a dizer para Deus nessa manhã, Deus, eu quero te adorar realmente como tu mereces. Eu estou disposto. Você está disposto a fazer isso? Quero ver as mãos. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos cantar um hino então? Aonde quer que seja aqui,
ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Nosso Deus querido, nosso Pai, nós viemos nesta manhã de sábado, no dia no qual tu separaste da semana para que nós pudéssemos te adorar e te louvar. E que nós possamos passar todas essas horas do sábado realmente glorificando o teu nome para todo sempre. E que nós, desse sábado, possamos ser pessoas diferentes, ir para a tua casa de uma forma de adoração plena, embora falha que somos, mas que tu aceita como nosso grande louvor a nossa adoração a ti. Nos abençoe e nos guarde, resplandeça o teu rosto sobre cada um de nós, nos dando a tua paz. Nós te pedimos isso pelos méritos de Jesus. Amém.